Olá, está começando o Maravilha. Água, um bem, uma questão de saúde e uma necessidade humana. Alguns estudos trouxeram nos últimos dias algumas questões preocupantes com relação à água e agrotóxicos. Por isso, o Maravilha trouxe hoje para conversar conosco sobre as condições da água em Caxias e o problema que pode ser a presença ou não de agrotóxico na água. Os nossos convidados são a Bruna de Araújo, diretora da Divisão de Recursos Hídricos do SAMAI, o Thiago Antônio Marcon, gerente de tratamento de água e responsável técnico, e a professora Vânia Schneider, diretora do Instituto de Saneamento da UX. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós gostaríamos de começar com que vocês fizessem uma explanação um pouquinho de qual é o trabalho de vocês no SAMAI. Na verdade, assim, Olga, na divisão de recursos hídricos do SAMAI, a gente tem todo o cuidado na bacia de captação, onde começa todo o sistema de tratamento, de distribuição de água do SAMAI. Nas bacias de captação, a gente tem o represamento, né? E a gente tem toda essa preocupação em tentar preservar a qualidade do local. Então, desde o uso do solo, tudo que é realizado nas áreas de bacia, a gente tem uma fiscalização que faz rondas diariamente ali nos locais para ver se está tudo certo, se não tem nenhuma atividade que não possa acontecer ali nos locais. Tudo isso em função da preservação da qualidade da água. A gente tenta deixar a melhor água possível represada para depois auxiliar no tratamento que a gente vai ter e depois a distribuição para a população, né? Thiago. Então, a partir do trabalho feito pela Divisão de Recursos Hídricos, a gente faz análises diariamente, semestralmente, tudo conforme a portaria da potabilidade ela exige, né? Que seria o anexo 20 da portaria da consolidação número 5. Dentre essas análises, a gente tem um montante de 210 mil análises anuais para garantir a qualidade da água distribuída para a população, né? Aí depois que essa água é captada no manancial, a gente faz o tratamento dela e envia para reservatórios através de bombeamento ou através de gravidade também, né? E a partir dali a gente faz a distribuição para a população. Mas a gente segue rigorosamente a portaria no plano de amostragem, né? Professora Vânia, como especialista desta área, o que tu terias para nos colocar que é fundamental a ser considerado para que a água consumida seja uma água saudável? Então, eu acho que eu vou seguir a colocação da Bruna, que essencialmente é exatamente o cuidado com a bacia de captação, né? Que não é só o reservatório, e sim todo o entorno, considerando o montante de toda a bacia. Então, o controle sobre as atividades que acontecem, a montante do reservatório, que vão definir a qualidade da água do reservatório e que depois vai impactar, então, no sistema de tratamento, tornando o sistema de tratamento mais caro, com o uso de mais produtos, né? E também comprometendo, digamos assim, a própria qualidade da água, porque, obviamente, quanto maior a carga, né, de substâncias que são arrastadas a partir do uso e ocupação do solo, sempre pela chuva, né, obviamente, vão acabar chegando na estação de tratamento e ali as nossas estações de tratamento, elas ainda são o que a gente considera de estações de tratamento convencionais, né? Que depois eles são os especialistas, podem explicar melhor o que é isso. Então, dependendo da carga, as estações de tratamento convencionais, elas não vão conseguir arrastar tudo o que vem dentro da água bruta. E isso por quê? Porque nós estamos falando de moléculas orgânicas, muitas vezes de baixo peso molecular, né? E que não conseguem ser sedimentadas, né? Porque o nosso sistema é basicamente floculação, sedimentação, né? E depois a cloração. Filtração também. Dependendo das circunstâncias, inclusive o próprio cloro pode complexar mais as substâncias que estão chegando ali, né? Então, eu partiria exatamente desse ponto. Preservar a bacia de captação vai definir a qualidade da água bruta que vai ser captada e depois a eficiência também do sistema de tratamento, em função de que quanto maior o cuidado, menor a carga levada até o sistema de tratamento, maior a eficiência
no sistema de tratamento. É tudo integrado, né? Tudo integrado, não tem como... Não tem como separar essas coisas, né? De olhar só para o reservatório ou só para o sistema de tratamento. É um conjunto. Então eu queria sim que vocês trouxessem para a gente essa questão do convencional que a professora Vânia colocou, que vocês têm as condições de dizer para as pessoas poderem entender, né, o que é essa questão convencional no tratamento da água, e também dessa importância das pessoas entenderem, porque às vezes parece que nem sempre há um entendimento do quanto é importante a preservação desse entorno ou o cuidado onde estão essas bacias de captação. Que vocês colocassem um pouquinho sobre isso antes que a gente entrasse nessa questão de que se temos ou não uma água que corre o risco de ter componentes de agrotóxico nessa água que está sendo ingerida pelas pessoas. Caxias tem 4 bacias de captação urbanas, né, e mais 5 rurais. 3 não tem nenhum tipo de barramento, né, e a gente faz todo o monitoramento nessas áreas. Então, o que acontece? Na verdade, tudo o que acontece de influência nos recursos hídricos vai terminar no barramento, né, tudo. Então, a gente acha que a gente tem uma casa, a gente gera o efluente doméstico ali, não, mas não tem problema, sou só eu, não, mas o teu efluente, ele vai resultar ele vai chegar lá no represamento, né, de alguma forma. Vai demorar um tempo? Pode ser que sim, mas então tudo que acontece ali chega no barramento. A gente faz o monitoramento desde o nível do arroio, que chega ali, do monitoramento das chuvas, a gente faz o monitoramento da qualidade, da quantidade de água que tem que chega, né, no reservatório. Então, tudo que acontece ali é importante para nós. Um corte de vegetação sem licença, sem autorização, isso impacta também para nós, né? Então, a gente tem esse trabalho bem importante de fiscalização e de monitoramento nas áreas de bacia para tentar preservar a melhor qualidade de água possível represada para depois, então, chegar no tratamento, né? Tiago. Sim, a gente ela estava falando da quantidade de bacias, né? Atualmente a gente tem 6 estações de tratamento de água, né, que são as ETAs, e as comunidades dos interiores, elas são atendidas por poços, né, por água subterrânea. E basicamente todas as nossas estações, elas são um sistema convencional, como a Prof. Vânia. O que é esse sistema convencional? O sistema convencional, ele é feito pela mistura rápida, que é adicionado o coagulante, que basicamente ele se junta com as partículas de sujeira, né, propriamente dito. Depois dessa mistura rápida vai para a mistura lenta, onde os flocos eles são agregados, eles vão se juntando e virando flocos maior, para ser removido na etapa de sedimentação ou decantação, que seria quase a etapa final. A etapa final física seria a filtração. Depois desse decantador, passa pelo filtro, e a partir do filtro, daí, então, é feita a fluoretação e a desinfecção, que atualmente a gente usa o cloro, né? Na verdade, a gente usa o cloro também porque a gente tem que respeitar a portaria, que a portaria ela exige que em qualquer ponto de rede tenha 0,2 miligramas de cloro. Então, assim, a gente pode até existem outras formas de desinfecção, poderia usar o ultravioleta, mas depois para atender a portaria, a gente teria que adicionar o cloro também. Então, a gente já faz a desinfecção somente com o cloro no final. Aí, depois dessa desinfecção, vai para reservação e distribuição para a população. Esse é o tratamento convencional, né? Depois a gente tem alguns outros. Existe osmose inversa, existe, são sistemas avançados, né? Que daí... Que aí são tecnologias, enfim, existem no mercado, elas estão aí disponíveis, só que o problema é o custo dessas tecnologias. Então, dependendo do que tu precisa remover, tu tem tecnologias específicas, né? Tu mesmo deve ter trabalhado com membranas, né? Então, o sistema de membranas, que é um sistema de osmose reversa, que funciona como a osmose reversa funciona semelhante à membrana celular, né? Ou a troca iônica, ou a ultrafiltração. Então, dependendo da situação, quer dizer, se usa, por exemplo, em tratamento de alguns efluentes industriais, por exemplo, troca iônica para recuperação
de substâncias químicas, por exemplo, né, de metais. Então, as tecnologias, elas existem. Só que aí a gente tem que entrar numa discussão também da própria situação do saneamento no Brasil, né, que a gente ainda carece de situações convencionais, né, para tratamento. Né? Que dirá nós termos que fazer um investimento pesado, né, para podermos estar eliminando essas substâncias no sistema de tratamento. Por isso que a gente reforça que a questão da qualidade da água, ela começa com a qualidade do ambiente onde essa água é captada, né? Então, simplesmente assim, a chuva está caindo, sobre o que ela cai, ela vai estar levando para dentro do reservatório. E aí, quando ele fala em floculação, quer dizer, o sistema que a gente tem é para quê? Para remover todos os sólidos suspensos, né? Material particulado que chega com a água. Esse tu consegue precipitar. Depois a cloração é para garantir a questão da esterilização, da eliminação de patógenos, por exemplo, que também a gente sabe que alguns patógenos também resistem, né? O Cryptosporidium, a Giardia, hoje em dia já criaram resistência ao cloro, né? Então, na verdade, se a gente fosse ver pela qualidade da água que o mundo inteiro bebe, né, nós já deveríamos estar, o mundo todo deveria estar nessas tecnologias, né? Eu estudei sobre essas tecnologias há quase 25 anos atrás. Na Alemanha eu trabalhei com osmose reversa. A gente está começando a discutir o tema aqui agora, né? E ainda era dentro de um foco industrial, não era nem para tratamento de água para dessedentação humana, e nós não estamos nem falando de dessedentação animal, por exemplo, que daí a dessedentação ela é direta no próprio sistema, né? Então, assim, só para complementar, né, isso que eles estão colocando, do cuidado com a bacia, né? E quando a gente fala em bacia, porque às vezes o pessoal não entende mesmo, né? Aquela distância do reservatório, sim, aquela distância sagrada. Mas tudo que acontece para cima também é sagrado, porque nós temos os tributários, os pequenos córregos que chegam ao corpo principal. Eles vão chegar ali, né? E vai chegar ali de qualquer maneira, que nem ela falou. Mas ampliar a urbanização em cima da bacia. Gente, nós estamos aqui falando de agroquímico, mas não é só agroquímico. Nós temos hoje os quimioterápicos, que são eliminados na residência com pessoas em tratamento, toda sorte de medicamentos que não deixam nem um pouco a desejar a questão dos agroquímicos como consequências a curto, médio, longo prazo. Nós temos o problema dos metais, nós temos o problema dos detergentes com os nós temos com os ftalatos que estão presentes também. Ou seja, se a gente entrar nessa questão do que a água pode conter, é um coquetel tão grande, e essa é uma das discussões que aparece também nessa questão, é que a gente analisa individualmente cada produto, tá? Mas não é feita uma análise da associação de todos esses produtos juntos. O que acontece quando esses produtos reagem entre si e ainda reagem com toda a sorte de substâncias químicas que a gente lança diariamente nos corpos hídricos. Então, na verdade, assim, a gente está tomando uma sopa química, né? Sim. Tomando, digamos, Sim. Não estou dizendo que a gente vai lá, abrir na torneira e está tudo lá, né? E a sorte está em que os nossos sistemas consigam arrastar essas substâncias, né, através do nosso sistema, que já quer dizer, ele é convencional, mas é um sistema que tem que ser usado, né, minimamente para se atender o básico do que estabelece a legislação. E, de novo, considerando que também a nossa legislação ela é bastante branda em relação aos agroquímicos, a concentração de agroquímicos na água, quando considerado os padrões europeus, da União Europeia. Né? Lá, praticamente, é tudo 1 micrograma. Aqui a gente chega a 90, 80, 70, 100. Né? Então, também entramos nessa questão da própria legislação, do que é permitido, do que não é. Né? E depois vem toda uma discussão de onde é que a gente ataca, que aí o negócio é mais sério um pouco. É muito maior, né? A discussão é bem mais ampla que não só o sistema de tratamento de água. Existem três parâmetros que o CISÁGUA permite que a gente lance no sistema, que é o limite de detecção, que abaixo disso não se pode dizer que é aquele determinado produto, determinado agrotóxico, que nesse caso
ele esteja presente, o limite de quantificação, que daí é o LQ, que a partir dessa análise é dito nessa quantidade de água que existe esse produto, mas a gente não consegue quantificar o valor, e a quantificação em si, que daí a partir dessa quantificação a gente vê se ele chegou nesse valor máximo permitido ou não, né? Aí a portaria nos exige que, se ele ultrapassou esse valor máximo permitido, a gente tem que fazer no reservatório de água tratada. Mas, então, depois que a gente viu essa matéria, a gente foi revisar todos os nossos dados e a gente percebeu que, na verdade, o laboratório, ele acabou colocando o mesmo valor de LQ e LD. Isso é interpretação, não foi um erro, não é um erro. Isso foi interpretado dessa maneira. Então, foi lançado todos abaixo de LQ, ou seja, todos os dados foram assumidos que existiam, mas, na verdade, como o laudo ele dizia que o LQ era igual ao LD, então depois foi feita essa revisão e se lançou novamente, né? Chegou à conclusão que, na verdade, desses 27 seriam somente 2. Né? Então, na nossa água bruta. Então, nós estávamos comentando antes que um deles, inclusive, ele foi proibido nos anos 60. Né? Então, é aquela história da persistência, né? que a gente tem que analisar exatamente, e a legislação brasileira ela prevê isso. Além disso, eu estava falando dos limites da União Europeia, os nossos dados eles estão abaixo também desse limite, mesmo considerando os 27, porque, na verdade, como foi lançado abaixo do limite desse LQ, limite quantitativo, então significa que era 0,0001 micrograma. Né? Depende do fator do agrotóxico analisado, né? 0,05, né? Depende do agrotóxico analisado, mas daí a soma, mesmo assim, estava abaixo do limite europeu. Porque eu acho que o fato de nós termos uma região, o maior produtor hortifrutigranjeiro do estado, né, já acendeu a luz vermelha no sentido de dizer, sim, vivemos numa região de uso de agrotóxico, é muito significativo. Tem que destacar o trabalho do SAMAI de ser uma autarquia, de ter um controle local, enfim, inclusive da CODECA na questão de resíduos sólidos, né? Mas quando a gente fala, se reporta, por exemplo, a outros municípios, digamos, tudo aquilo que está sendo gerado com o nosso hortifrutigranjeiro aqui, está descendo antas abaixo. E aí, se a gente chega nos municípios lá de baixo, considerando a persistência dessas substâncias, obviamente nós vamos ver esse efeito muito mais num município, talvez como Encantado Lajeado, que capta direto do Rio das Antas. Tu entende? Que, então, de repente, o próprio veneno usado aqui... Exato. Tá indo, não fica aqui. Não fica aqui, está indo para outros municípios. Por isso que a visão ela tem que ser sempre em termos de bacia, quer dizer, onde é que está esse manancial, da onde essa água está sendo coletada e o que acontece a montante desse manancial, de onde as substâncias podem estar vindo. Então, se a gente considerar municípios que captam, por exemplo, diretamente do Rio das Antas, ou que captam do Rio Caí, que é o outro lado do nosso esgotamento, esses municípios, sim, estão recebendo essa carga toda e provavelmente os resultados sejam lá muito diferentes dos nossos. Essa é uma questão que eu costumo ressaltar em relação a Caxias do Sul, é que nós estamos no topo, é um privilégio estar aqui no topo, né? Porque nós temos que cuidar da água que nós mesmos estamos gerando aqui. Então, isso é um privilégio por um lado, sim, né? Mas é uma fragilidade por outro, porque a gente também depende muito da água que vem lá de cima, né? A gente depende muito das chuvas, né? Então, em termos de risco de escassez, por exemplo, nós seríamos mais suscetíveis do que um município que está abaixo. Mas... Então, ressaltando sempre essa questão. E aí, aquilo que eu estava comentando da persistência, né? Essa questão que ele traz do Aldrin. E que em muitos municípios também foi detectado o DDT. A gente vem participando de algumas discussões com o Ministério Público e de dados da Corsan, por exemplo, né? E o DDT tem aparecido, mas o DDT está proibido desde a década de 60. Como assim? Aí a gente entra na questão da persistência, quer dizer, o agroquímico que vai estar ali é um agroquímico que, supostamente, lá no solo,
ele tem um tempo de persistência no solo, porque ali eu tenho micro-organismos, enfim, que podem estar, de alguma forma, desestruturando essas moléculas. Porém, dependendo do momento da aplicação, do índice pluviométrico, da forma como se aplicou, por exemplo, eu trabalhei há pouco com um município que na bacia de captação é feita a aplicação com avião. E aí? Né? E aí nós entramos, inclusive, na questão da deriva, né? Que é uma outra problemática que tem sido levantada, que o agroquímico ele é levado pelo vento e acaba afetando, que nem agora, o problema das frutíferas, né? Da uva, da maçã, enfim, em relação aos produtos que são utilizados na soja. Então, o que a gente interpreta, né? Se esses agroquímicos, eles derivam com o vento, obviamente eles vão também cair nos mananciais sem ter passado pelo solo, que em tese seria o filtro. Sim. Que é a forma como se pensa que o agroquímico possa ou que ele seja fotodegradado pela ação do sol, né? Ou outras questões, aí a gente entra na questão dos alimentos mesmo, quer dizer, tu faz uma aplicação de um desfoliante, por exemplo, e não dá o tempo de residência para aquele produto sofrer essa degradação natural, vamos dizer assim, para a qual o produto foi concebido, e aí o cara colhe antes, e aí então, por exemplo, essa maçã, digamos que seja maçã, chega, é só um exemplo, né? Chega na lavagem, aí tu está lavando a maçã, aí aquela água da lavagem da maçã está caindo no corpo hídrico. Enfim, eu acho que o grande problema nosso é a interpretação sistêmica das coisas. Vocês percebem que não é só olhar para a água que chegou na ponta da torneira, e sim todo o sistema, e que começa, inclusive, com a entrada desses produtos no Brasil. Né? Nós também temos feito análises, não fizemos aqui em Caxias do Sul, mas fizemos em outros municípios, e nós encontramos vários produtos que são proibidos no Brasil. Como é que eles estão ali? Eles chegam, né? A gente sabe que tem todo um mercado paralelo também, e isso explica também muito da pressão política em termos de aprovação de alguns produtos que até então eram proibidos no Brasil, né, para facilitar que esses produtos entrem. Mas eles já estão entrando por vias indiretas, e nós estamos detectando isso na água. Ou alguns que foram... Eu trabalho com água bruta, tá? Deixando claro, não é na água potável. Não é na água potável, né? Eu analiso água bruta, né? A bacia de captação, os córregos, os rios, enfim. Nós trabalhamos com uma bacia rural e trabalhamos com uma bacia de captação e trabalhamos com água subterrânea. E em todos eles a gente evidencia. E aí, então, a gente vai para o sistema de tratamento. Tá, onde tem sistema de tratamento. Se essa substância está presente na água bruta, qual é a probabilidade dessa substância persistir na água tratada? Aí a gente tem que entrar nas características da própria substância, que é o peso molecular, que é a capacidade de reatividade, a potencialidade iônica de reagir com as micelas, enfim, e conseguir precipitar. Então o tema ele é amplo demais. Vamos tentar ver se a gente consegue, se ele tiver presente um agrotóxico, né, esteja presente um veneno na água, no tratamento que é feito no SAMAI, vocês detectam isso e há condições de que a população não vá consumir uma água tratada, que tenha a presença desse agrotóxico, ou há um limite tolerável? Como é que funciona essa? Na verdade tem o valor máximo permitido, né, que eu tinha citado antes. Que são esses valores que a professora Vânia comentava, que na Europa são muito menores do que são no Brasil. E o que a gente tem, o que a portaria prevê é que se for detectado na água bruta, a gente tem que fazer na água distribuída. E se esse valor ele ultrapassar o valor máximo permitido da água distribuída, a gente tem que avisar a autoridade de saúde para que a população fique sabendo, né? A princípio seria isso aí, mas o nosso tratamento convencional ele não consegue reter todos os 27 que a portaria prevê, né? Mas ele é suficiente para respeitar o limite que a legislação nos exige, né? Bem importante deixar isso na verdade isso claro, aí serve como alerta, na verdade, né? Toda serve como alerta. Porque é preciso também que exista um controle público, um controle social, assim como as pessoas têm que ser responsáveis em ter o cuidado com relação às bacias de captação e não em entender que dá para desmatar, dá para criar um novo loteamento lá, que é uma exigência desnecessária.
também é importante que as pessoas sejam responsáveis e se deem conta que muitas vezes, não sei, professora Vânia, se é muito empírico isso, mas, né, desde os medicamentos que tu vai, a forma como tu vai descartar esses medicamentos em casa, é que a o forma óleo... como a gente descarta vai tudo pro 95% sair na urina, então vai tudo pro Não esgoto. existe alternativa, é só o descarte daquilo que sobrou. Na verdade, a gente tem uma preocupação com a embalagem, porque é a poluição difusa, é aquela sobrinha que ficou lá, enfim, né, tá valendo esse controle. É a mesma coisa com relação à embalagem de agroquímico, tu já obriga a tríplice lavagem, o recolhimento da embalagem, tudo isso. Mas o problema não está lá na embalagem, ele está na própria aplicação. A mesma coisa com relação aos medicamentos, que na verdade, tu trabalhou com essa questão de efluente também, 95%, na maior parte dos medicamentos, sai na urina, não sai no sólido. Certo. Sai na urina. Então a gente pesquisa, por exemplo, separação sólido-líquido, como é que a gente faz para separar uma coisa. A gente trabalha também com efluente hospitalar nesse aspecto, né? E essa liberação bem indiscriminada que tivemos aí nos últimos meses de agrotóxicos, professora Vânia? Nós estamos verificando que alguns dos que estão sendo liberados são produtos que são já proibidos em outros países e que estão sendo liberados e principalmente liberados para as grandes culturas, né? E para aplicação justamente com equipamentos aéreos, ou seja, é a dimensão que isso assume do ponto de vista de que são perigosos, alguns estão entre os mais perigosos, né, do ponto de vista oncológico e principalmente uma preocupação muito grande que a gente tem são os que têm um comportamento que é o caso do DDT, como composto estrogênico artificial, né, como composto hormonal. E essas são as duas características principais desses produtos e que, na medida em que eles são liberados, eles passam a entrar no Brasil, né, e serem aplicados. E o que acontece aí com o pequeno produtor, que muitas vezes, o que a gente observou trabalhando no município de Vacaria, ele vai comprar aquele que é da soja, porque tem um efeito mais rápido sobre aquela produção dele, que na verdade teria um específico, entende? Então, essa questão da educação no meio rural, da educação do produtor rural, para saber exatamente o que ele está adquirindo e a forma como ele está aplicando e o quanto ele está aplicando. Isso é fundamental. Mas não adianta, o problema ele começa lá em cima, ele é de natureza política, é a permissividade, é a entrada do produto, é a falta de controle depois nas condições de aplicação, e aí vem a questão da preservação dos recursos hídricos, que quando isso se dá em grande escala, é muito difícil de nós termos um controle. Aí vem o controle, então, no sistema de tratamento, mas veja bem que nós estamos olhando para o fim do negócio. Né? Nós estamos olhando para a torneira, mas não, o problema ele está muito antes disso. Para a gente finalizar então, o SAMAI faz a aferição dessa água, nós poderíamos dizer que dentro dos limites legais... Sim, a água do SAMAI, a qualidade está garantida, para a população ficar bem tranquila que, né, o SAMAI não vai distribuir uma água que a população não possa consumir de forma nenhuma. Isso seria uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Então... Além das análises que é exigido na portaria, que seria do processo, a portaria ela exige em cada estação de tratamento a análise feita de 2 em 2 horas. A gente está implantando em todas, mas por enquanto nas 4 maiores a gente já tem a análise de hora em hora. Que a gente faz a análise do processo exatamente para prever, se tiver alguma alteração na água bruta, a gente já sabe como proceder para garantir essa qualidade, né? Que daí a gente faz testes para ver a quantidade de coagulante, né? Como o nosso sistema ele é tratamento convencional, a gente faz esse levantamento, né? Para garantir exatamente que a água vai chegar nos padrões de potabilidade. Muito obrigada pela presença de vocês, o Maravilha agradece muito. Obrigada, professora Vânia, Bruna, Thiago. E é importante que nós tenhamos bem claro de que água é uma questão de saúde pública e que você também é responsável pelas condições da água, pelo descarte, pelo cuidado que você tem com ela.